estamos aqui estudando as doenças hepáticas e nesse bloco nós vamos falar sobre encefalopatia hepática, quando o fígado não consegue metabolizar a amônia, substância aí resultante do metabolismo das proteínas. Nós vamos ter um acúmulo dessa substância tóxica na corrente sanguínea que vai levar para o cérebro. E lá ele vai estar causando alterações no nosso sistema nervoso central, gerando aqui a sintomatologia relacionada à encefalopatia hepática, que é a situação mais grave com altíssima mortalidade, tá certo? Em torno de 64% das pessoas morrem no próximo ano quando apresenta o primeiro episódio de encefalopatia hepática, tá certo? Sendo aí também indicado o nosso transplante hepático nesse caso, tá certo? E muitas vezes aqui a espera pelo transplante, a pessoa morre nesse período, tá certo? Então é uma situação de alta gravidade, de alta mortalidade. Até porque esse paciente, para chegar nesse nível de encefalopatia hepática, tem uma série de comorbidades associadas, o alcoolismo, né, questões aí de outras disfunções de outros órgãos, então acaba que isso tudo colabora com esse aumento da mortalidade, beleza? Vamos aqui ao nosso Brunner. A encefalopatia hepática é uma encefalopatia portosistêmica, né, em relação aí ao sistema portal e à circulação sistêmica. É uma complicação potencialmente fatal de doença hepática que ocorre com insuficiência hepática profunda. A amônia, que é considerado o principal fator etiológico no desenvolvimento da encefalopatia, é proveniente aqui da nossa alimentação proteica, tá? A insuficiência hepática, associada à hipertensão portal e derivação do sangue do sistema porta-venoso para a circulação sistêmica, acaba agravando o quadro, né? A gente já tem hipertensão portal, com risco de hemorragia digestiva alta e associando aqui a lesões cerebrais, tá? Aumentam a produção de amônia, a digestão de proteínas nutricionais e sanguíneas e ingestão de sal de amônio. Quais são as manifestações clínicas? Isso aqui cai bastante em prova, ó. Vamos colocar o neurôniozinho aqui de atenção, certo? Alterações mentais menores e distúrbios motores. Esse distúrbio motor, inclusive aqui tremores na mão, que a gente chama de asterix, tá? Confusão leve e alterações do humor, padrões alterados do sono e tende a dormir durante o dia e apresentar inquietação e insônia à noite. Progressão, o paciente pode ter dificuldade de acordar e ficar totalmente desorientado quanto ao tempo e o espaço, coma franco e pode apresentar crises convulsivas. Asterix, que é tremor adjacente das mãos, na encefalopatia a partir do estágio 2, tá? Eu tenho aqui dificuldade com tarefas simples, por exemplo, escrever. A pessoa começa a ter dificuldade, inclusive é um teste que o Brunner manda a gente fazer com o paciente, um desenho todo dia, né? Incapacidade de reproduzir uma figura simples. Então aqui a gente vai chamar esse termo de apraxia de construção, dificuldade de desenhar. Estágios iniciais, os reflexos profundos do paciente são hiperativos. Com o agravamento da encefalopatia, esses reflexos desaparecem e os membros tornam-se flácidos. Em certas ocasiões, pode-se observar hálito hepático, um odor característico semelhante à grama recentemente cortada, acetona ou vinho envelhecido. O que é que o Brunner traz para a gente como cuidado de enfermagem na assistência ao paciente com encefalopatia hepática? Administrar lactulose para diminuir os níveis de amônia, tá certo? Isso pode gerar como efeito colateral diarreia, porque a lactulose é aqui um laxante, tá certo? E por conta da diarreia eu preciso monitorar a hipopotassemia e desidratação, tá? Administrar glicose endovenosa para minimizar a degradação de proteínas, porque quando eu tenho diminuição de glicose, o meu corpo começa a quebrar proteínas e gorduras, né, para produzir essa glicose, então a glicose tem que ser mantida no nível aí de normalidade. E são administradas vitaminas para corrigir as deficiências e desequilíbrios eletrolíticos, particularmente a gente precisa cuidar do potássio. Se necessário, são administrados também antibióticos, neomicina, metronidazol e rifaximina, a fim de reduzir os níveis de bactérias formadoras de amônia, tá? Então diminui aí a flora das bactérias que produzem amônia no colo. Nenhum benefício foi demonstrado com o tratamento a longo prazo com esses antibióticos.
Os clientes que estão comatosos ou que apresentam encefalopatia refratária à lactulose e o uso do antibiótico devem ter restrição moderada no consumo de proteínas, porque a proteína, a degradação dela produz amônia, então eu tenho que fazer algo para diminuir a produção dessas amônias. Administrar, então, também alimentação enteral, controlada, né, com os fatores nutricionais controlados, se a encefalopatia persistir. Tem alguns medicamentos que são hepatotóxicos que podem prejudicar a encefalopatia hepática e eles devem ser suspensos. Sedativos, tranquilizantes e analgésicos, tá? Eu posso usar o flumazenil e os que são aqui antagonistas dos benzodiazepínicos também, tá? De acordo com o Bruno nessas informações. Assistência de enfermagem também, manter um ambiente seguro para evitar a ocorrência de sangramento, tendo em vista que o paciente com alterações hepáticas, ele tem dificuldade de produzir a protrombina, que é aqui o fator de coagulação e outros fatores de coagulação e a vitamina K. Então, o risco de sangramento desse paciente é alto. Então, eu tenho que manter o ambiente favorável para evitar quedas, ok? Um ambiente aí com grades elevadas, acolchoadas, né? Monitorar esse paciente que está muitas vezes confuso, desorientado. Então, eu preciso ter todo cuidado para evitar lesões nesse paciente confuso, ok? Lesão e infecção. Paciente com alteração da função hepática, gente, eu posso ter um aumento do risco de infecção porque ele também está com o sistema imunológico diminuído. O fígado, ele é um local, por meio das células de Kupffer, onde eu tenho uma maior concentração de células de defesa juntas ali, fazendo essa depuração do sangue, tá certo? Então, quando eu perco essa função hepática, eu também aumento a incidência de infecções, ok? Avaliar o estado neurológico e mental do paciente. Registrar diariamente o equilíbrio hídrico e o peso corporal, bem como sinais vitais a cada 4 horas, tá? Então, isso é um controle de edema, um controle de ascite. Inclusive, a gente também mede, né, a questão aí da circunferência abdominal, tá? A encefalopatia, normalmente, ela está associada junto com a hipertensão portal e tem uma série de complicações. Avaliar os locais potenciais de infecção, peritônio, por conta da drenagem desse líquido acítico. E aqui, pneumonias também pode ser complicação desse paciente, tá? Monitorar diariamente os níveis séricos de amônia. No manual do Ministério sobre hepatites, né, e complicações advindas da hepatite, nós vamos ter os critérios de Westhoven para classificar a encefalopatia hepática de acordo com a gravidade. Então, eu vou ter o grau 1, 2, 3 e 4, vamos ver a diferença. O grau 1, eu tenho alterações leves no comportamento e da função biorregulatória, como alternância de ritmo, distúrbios discretos do comportamento, como riso e choro fácil e hálito hepático. Esse hálito hepático envolve o cheiro de cetona ou vinho envelhecido, tá? O grau 2, letargia ou apatia, lentidão nas respostas, desorientação no tempo e no espaço, alterações na personalidade e no comportamento inadequado. O grau 3, eu tenho sonolência e torpor, com resposta aos estímulos verbais, desorientação grosseira, agitação psicomotora, tá certo? E o grau 4, eu tenho um coma não responsivo aos estímulos verbais e com resposta flutuante à dor. Então, no grau 4, que é o pior nível, eu tenho o coma, e no grau mais leve, eu tenho apenas umas alterações de comportamento leve, ok? Os dois extremos aí dos critérios de Westhoven. Na assistência de enfermagem, lá do Brunner, em relação à encefalopatia, eu tenho incentivar a respiração profunda para melhorar a oxigenação, evitar a telectasia, e a telectasia seria um fator de favorecer a pneumonia, tá certo? Então, melhorar a assistência respiratória, orientar o paciente sobre ingestão calórica e proteica, tá certo? 35 a 40 quilocalorias dia de peso corporal e 1 a 1,5 gramas de quilo de peso corporal por dia. Instruir o cliente sobre maneira de administrar a lactulose e monitorar os efeitos colaterais. Quais são esses efeitos aqui, gente? Diarreia, né? A lactulose, ela ajuda a diminuir a amônia, mas ela também é um estimulante, né? Da nossa flora intestinal, tá? Do nosso funcionamento intestinal, pode causar diarreia em grande quantidade. Encaminhar o cliente ao serviço de atendimento a domicílio, a fim de avaliar o ambiente domiciliar, identificar risco de queda e outras lesões, lembrando que esse paciente tem alto risco de sangramento,
por fatores de coagulação alterado, certo? Reforçar as orientações prévias e lembrar o cliente e a família sobre a importância de restrições nutricionais em relação à proteína e líquido, monitoramento rigoroso e acompanhamento. Vamos fazer aqui algumas questões que envolvem o tema de encefalopatia. Acerca da cirrose hepática, doença crônica caracterizada pela substituição do tecido hepático normal por fibrose difusa, provocando alteração na estrutura e na função do fígado, julgue o item. Encefalopatia hepática, que é uma complicação dessa cirrose, né? A cirrose gerou hipertensão e pode gerar também encefalopatia hepática. É um quadro neuropsiquiátrico, ok, tem agitação, tem desorientação, caracterizado por alterações comportamentais, ok, inversão do ritmo do sono, ok, né, a gente viu isso, dorme durante o dia, fica com insônia à noite, tremores na mão também, asterix, né, falta de coordenação motora também, comportamento bizarro também, convulsões também, podendo chegar ao coma. Perfeito aqui a descrição do CESP de encefalopatia hepática certinho, ok? Uma questão do CESP também, antiguinha, 2009, mas clínica médica a gente sabe que está sempre aí atualizado, né? A não ser que mude alguma coisa, mas não é o caso desse tópico. Um paciente de 56 anos de idade encontra-se internado com quadro avançado de doença hepática crônica. Apresenta icterícia, deficiências nutricionais, hipertensão porta, com ascite e varizes esofágicas. Tem apresentado episódios de confusão mental, agitação noturna e insônia. Apresentou episódios de sangramento digestivo. Foram prescritos lactulose e reposição de vitamina K. Então, um paciente aí com quadro já avançado de insuficiência hepática, né? Com relação ao quadro clínico apresentado, julgue os itens a seguir que trata da assistência de enfermagem. Uma avaliação neurológica metódica deve ser instituída em busca de sinais de encefalopatia hepática. Ok. Alterações de comportamento no paciente com doença hepática é sinal de encefalopatia hepática, tá? Deve-se avaliar o estado de consciência, os reflexos tendinosos profundos e nível de orientação, confusão e agitação. Perfeito, certinho aqui o nosso gabarito, associando o nosso caso, um caso bem rico aqui, né? Hipertensão, portal, ascite, varizes esofágicas, doença hepática crônica, icterícia, ó, as palavrinhas chaves aqui, ó, deficiência nutricional, agitação noturna e insônia, que é um sinal de encefalopatia, confusão mental, já está em uso de lactulose, vitamina K, né, para diminuir sangramentos e lactulose para diminuir a amônia. Bem interessante esse nosso caso clínico aqui, tá certo? Questão ótima, gente, para nossa revisão. É importante demais a gente estar conectado aí a essas informações da clínica médica, né, gente? Informações essas que nos ajudam a chegar na frente na nossa aprovação, né? Vamos lá, então, próximo bloco a gente vai trabalhar sobre colelitíase, que é aqui a pedra na vesícula, e colecistite, que é a inflamação, a obstrução desse fluxo biliar. Beleza, gente? Vamos lá, próximo bloco, estou esperando você para falar sobre alterações na vesícula.